Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beto garante a Bia que o casamento entre eles acontecerá, deixando-a radiante. Animada com a novidade, ela celebra a decisão ao lado de Clarice, enquanto Alfredo recupera a memória. Apesar da promessa feita a Bia, Beto se sente inquieto e desabafa com Lígia, que o observa com desconfiança. Enquanto isso, Orlando alerta Juliano sobre os riscos envolvidos no lançamento de um novo produto da perfumaria, mas o vilão minimiza as preocupações. No mesmo dia, Ana Maria inicia seu trabalho na empresa, determinada a se destacar. Beatriz, por sua vez, assegura a Beto que, independentemente do casamento, sua amizade permanecerá intacta. A chegada de Bob ao Rio de Janeiro movimenta ainda mais os acontecimentos. Em meio a isso, Lígia decide confrontar Clarice, exigindo respostas. Enquanto isso, Ronaldo sofre em silêncio ao saber que Bia e Beto estão prestes a oficializar a união. Orlando compartilha com Zélia as suspeitas sobre as artimanhas de Juliano no novo sabonete, despertando sua preocupação. No entanto, um escândalo inesperado ocorre quando Lígia flagra Raimundo em um momento íntimo com Marlene. Já Clarice, intrigada, questiona Bia sobre as condições impostas por Beto para o casamento. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano sempre tem o dom da manipulação e, em Garota do Momento, ele mostra mais uma vez sua habilidade em distorcer a realidade para manter o controle sobre Clarice. Mesmo após ela recuperar parte da memória e se lembrar de detalhes cruciais sobre a morte de Valéria, ele consegue inverter a situação a seu favor, levando a esposa a acreditar que foi a verdadeira responsável pelo crime. Para sustentar essa farsa, o vilão recorre a artimanhas psicológicas, reforçando sua influência sobre Clarice e mantendo-a aprisionada em um labirinto de dúvidas e culpa. A reviravolta começa quando Clarice decide visitar Beatriz em Petrópolis. A viagem, inicialmente motivada por um desejo de esclarecer o passado nebuloso, desencadeia lembranças há muito esquecidas. Durante o encontro, Clarice experimenta um choque de realidade ao se dar conta de que Beatriz, a quem sempre viu como uma jovem sem grandes laços com seu passado, é, na verdade, sua filha biológica. Essa revelação vem acompanhada de uma série de fragmentos desconexos de sua memória, mas o momento ainda não é suficiente para que ela compreenda toda a verdade sobre o que acontece na noite do crime. Movida pelo desejo de reconstruir sua história, Clarice se aprofunda em sua busca e acaba se deparando com verdades inquietantes. A investigação revela que Bia, na realidade, se chama Isabel e é filha de Valéria e Juliano. Como se isso não bastasse, outra surpresa surge. Zélia, que Clarice sempre acreditou ser sua irmã, na verdade é Branca Rangel, uma figura envolta em mistérios. Essas descobertas abalam profundamente a protagonista, que percebe que sua vida foi construída sobre uma teia de mentiras habilmente tecidas por Juliano. Em meio a essa jornada de revelações, Clarice decide procurar Maristela, uma das poucas pessoas que podem ajudá-la a desvendar o quebra-cabeça de seu passado. No entanto, Maristela se encontra em uma condição vulnerável, resultado dos medicamentos que Juliano a obriga a tomar para mantê-la mentalmente instável. Apesar disso, a mulher consegue revelar um detalhe crucial: Valéria está morta. A notícia aciona uma lembrança soterrada na mente de Clarice, trazendo à tona a imagem do corpo inerte de Valéria na sala de Juliano, momentos antes de sua própria fuga desesperada, que culmina no atropelamento por um bonde. A partir desse momento, Clarice se vê consumida por uma sensação sufocante de urgência. Cada detalhe que retorna à sua memória parece confirmar suas suspeitas de que Juliano esteve envolvido na morte de Valéria. Disposta a enfrentar o marido, ela interrompe o uso dos remédios prescritos pelo Dr. Pimenta, algo que Juliano percebe rapidamente. A mudança no comportamento da esposa o alerta, e ele passa a observá-la com mais atenção, temendo que sua farsa esteja prestes a desmoronar. O confronto inevitável acontece em uma noite carregada de tensão. Clarice,
Determinada a arrancar a verdade de Juliano, o encara de frente e o acusa de ter matado Valéria. Enfurecido, o vilão não demora a reagir, agarrando-a com brutalidade pelos braços e sacudindo-a violentamente. Seus olhos faíscam com a fúria de alguém que sente o controle escapar por entre os dedos. No entanto, em vez de recorrer à força bruta, ele decide usar sua arma mais poderosa, a manipulação psicológica. Com a voz baixa e calculada, Juliano semeia a dúvida na mente de Clarice, distorcendo os fatos e transformando a acusadora em culpada. Ele afirma que foi ela quem matou Valéria, tomada por um surto de fúria, e que a família Alencar, temendo o pior, optou por esconder essa verdade para protegê-la da prisão. Segundo sua versão, ele apenas tentou preservar a esposa do destino cruel que a aguardaria caso a verdade viesse à tona. Atordoada com a revelação, Clarice sente a raiva se dissipar e dar lugar a um turbilhão de incertezas. Seria possível que sua memória estivesse lhe pregando uma peça? Poderia, de fato, ter sido ela a responsável pela morte de Valéria? As palavras de Juliano ressoam em sua mente como um veneno insidioso, corroendo sua confiança e plantando uma angústia avassaladora em seu coração. Nos dias que seguem, a dúvida se transforma em um peso esmagador. Clarice se isola, tentando remontar o quebra-cabeça de suas lembranças, mas cada tentativa parece levá-la a mais confusão. Juliano, por sua vez, se aproveita da fragilidade da esposa para reforçar sua narrativa, cercando-a de provas cuidadosamente manipuladas que sustentam sua versão dos fatos. Ele relembra a esposa de seu estado emocional instável antes do acidente e insiste que ela bloqueou a lembrança do crime como um mecanismo de defesa. Em um ato de desespero, Clarice decide procurar Beatriz para confrontar sua memória com a de alguém que não esteja sob o controle de Juliano. No entanto, o vilão já prevê esse movimento e, antes que mãe e filha possam se reencontrar, ele se adianta e convence Beatriz de que Clarice está passando por um surto psicológico. Assim, quando Clarice finalmente tenta conversar com a filha, se depara com uma barreira inesperada. Beatriz a vê com desconfiança e reluta em acreditar em suas palavras. A sensação de impotência cresce dentro de Clarice, tornando-a cada vez mais vulnerável às manipulações do marido. Juliano, percebendo que conseguiu minar a confiança da esposa em si mesma, intensifica seu jogo. Ele se torna mais afetuoso, demonstrando uma falsa preocupação com o estado emocional dela e sugerindo que retome a medicação para se sentir melhor. Enredada em sua própria incerteza, Clarice começa a ceder e, pouco a pouco, volta a depender de Juliano para lhe dizer o que é real e o que não é. O plano do vilão parece estar funcionando perfeitamente, mas o destino ainda reserva reviravoltas inesperadas. Em algum momento, uma peça fora do controle de Juliano pode surgir, ameaçando a teia de mentiras que ele tão cuidadosamente construiu. Resta saber se Clarice conseguirá encontrar forças para romper o ciclo de manipulação antes que seja tarde demais. A teia de mentiras de Juliano parecia inquebrantável, mas a verdade, por mais soterrada que estivesse, sempre encontra um meio de emergir. E foi através de um detalhe insignificante que a máscara do vilão começou a rachar. Clarice, ainda imersa em suas dúvidas, decidiu revisar seus diários antigos. Muitos haviam sido destruídos pelo tempo e pelo próprio Juliano, mas um caderno esquecido no fundo de uma gaveta escapou de sua vigilância. Nele estavam anotações sobre a noite do crime, escritas por uma Clarice confusa e atormentada logo após o acidente com o bonde. As palavras eram fragmentadas, mas um trecho específico chamou sua atenção. Ele estava lá. Valéria implorou. Eu vi o medo nos olhos dela. Depois, escuridão. Sangue. Ele mentiu. Ele sempre mente. O choque da descoberta fez seu corpo tremer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A imagem de Valéria caída, o olhar desesperado que ela lançou antes do fim, não era sua mente pregando peças, era a lembrança reprimida da verdade. Juliano estivera lá.
Ele era o responsável. Clarice sabia que não poderia confrontá-lo diretamente. Dessa vez, precisava de provas. E havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-la: Maristela. A mulher, mantida sob controle por Juliano através dos medicamentos, era a única testemunha viva da noite fatídica. Se conseguisse libertá-la da influência dele, talvez tivesse uma chance. Com um plano em mente, Clarice fez algo que Juliano não esperava. Aceitou voltar a tomar os remédios. Fingindo submissão, ela deixou que ele acreditasse em sua derrota. Aos poucos, ele relaxou, convencido de que sua manipulação voltara a funcionar. Foi quando Clarice fez seu movimento. Em uma noite chuvosa, sob o pretexto de visitar uma antiga amiga, Clarice dirigiu até o local onde Maristela estava internada. Usando um nome falso, conseguiu acesso ao quarto da mulher. O estado de Maristela era deplorável. Olhos vidrados, movimentos lentos, a mente entorpecida pelas doses excessivas de sedativos. Clarice segurou sua mão e sussurrou: "Você precisa se lembrar. Juliano matou Valéria. Eu sei que você sabe a verdade." As palavras pareceram perfurar a névoa que envolvia Maristela. Seus olhos piscavam rapidamente, como se lutassem contra o torpor. E então, um murmúrio quase inaudível escapou de seus lábios. Ele empurrou. Ela caiu. Sangue. Clarice, ele vai te matar também. O coração da protagonista disparou. Lá estava a confissão que precisava. Mas antes que pudesse processar completamente o impacto daquelas palavras, um barulho no corredor a fez congelar. Passos. E então, a voz que ela temia ouvir. Clarice, que surpresa desagradável. Juliano. Ele estava ali, os olhos brilhando com uma fúria controlada. Sem dar tempo para que ela reagisse, avançou sobre Clarice, segurando-a pelo braço com força. Eu tentei ser paciente. Eu tentei te proteger de você mesma, mas você insiste em cavar sua própria cova. Eu sei de tudo, Juliano, sibilou Clarice, reunindo toda a coragem que lhe restava. Sei que foi você quem matou Valéria. Sei que mentiu esse tempo todo. Ele riu, mas havia algo de nervoso naquele som. Pela primeira vez, Clarice percebeu que ele estava acuado. E quem vai acreditar em você? Você, uma mulher emocionalmente instável, que mal consegue distinguir realidade de fantasia? Maristela sabe a verdade. E agora eu tenho provas. O riso de Juliano cessou abruptamente. Seus olhos se estreitaram e sua expressão tornou-se gélida. Ele sabia que Clarice não estava mais sob seu controle. Você não vai sair daqui! Foi nesse momento que Maristela, com um resquício de força, agarrou um frasco de vidro ao lado da cama e o arremessou contra Juliano. O impacto o desequilibrou por alguns segundos, tempo suficiente para que Clarice corresse para fora do quarto. O corredor parecia interminável. Os passos de Juliano ecoavam atrás dela. Mas, ao alcançar a saída do hospital, Clarice viu uma figura que reacendeu sua esperança. Beatriz. A filha, que antes havia sido envenenada contra ela, estava ali, esperando-a. Mãe! Beatriz correu ao encontro de Clarice. Eu sei de tudo. Zélia me contou. Clarice mal podia acreditar. Zélia, ou melhor, Branca Rangel, havia descoberto as mentiras de Juliano e, finalmente, decidido ajudar. Era a última peça que faltava para desmascarar o vilão. O som de sirenes rompeu o silêncio da noite. A polícia chegava. Juliano, que acabava de emergir do hospital, parou ao ver as viaturas. Sua expressão oscilou entre incredulidade e fúria. Ele sabia que estava acabado. Clarice respirou fundo, sentindo o peso das mentiras se dissipar. Ainda havia muito a enfrentar, mas pela primeira vez, ela sentia que tinha o controle sobre sua própria história. E Juliano, o mestre da manipulação, finalmente cairia em sua própria armadilha. Beatriz está profundamente contrariada com o pedido de Clarice. Para ela, não faz sentido algum a mãe querer que desista do seu amor. Clarice, como sempre, tem suas próprias razões e preocupações,
Mas Beatriz sente que não deve ser forçada a abandonar o que sente. Com firmeza, ela se vira para Clarice e diz: Você não tem direito de me pedir para desistir de algo tão importante para mim. O que eu sinto é meu, e não vou abrir mão disso por causa de pressões externas. Beatriz está decidida a seguir seu coração, independentemente das tentativas de sua mãe de afastá-la do caminho que escolheu. Enquanto isso, Ana Maria, que sempre é uma mulher forte e resoluta, se vê tomada por uma onda de reflexão ao descobrir que é filha de Orlando. A revelação mexe profundamente com ela. O peso dessa descoberta faz com que ela repense sua vida e tudo o que viveu até aquele momento. Ana Maria fica horas pensando sobre o que significa ser filha de Orlando e o impacto que isso tem em sua identidade e em suas relações. Essa nova verdade pode mudar tudo para ela, e ela sabe que precisa de tempo para digerir essa informação e encontrar uma maneira de lidar com essa nova realidade. Beatriz, apesar de toda a sua resistência, sabe que precisa considerar o pedido de Clarice com mais seriedade. Depois de muita reflexão, ela decide acatar o pedido de sua mãe, embora com um peso no coração. Ela sabe que será difícil, mas também sabe que a paz em sua relação com Clarice é importante para ela. Beatriz, portanto, decide dar um passo atrás, embora sem perder a esperança de que um dia ela e seu amor possam encontrar uma maneira de estar juntas sem o julgamento da família. Basílio, sempre calculista e cheio de segundas intenções, faz questão de insinuar que ficará na empresa até mais tarde. Sua maneira de falar parece indicar que ele está se preparando para algo mais, talvez uma movimentação estratégica ou uma oportunidade que pretende explorar ao máximo. Ele gosta de deixar as pessoas em suspense, sempre mostrando que está no controle da situação, mesmo que nem todos consigam ver o que está por trás de suas palavras. Marlene, por outro lado, está otimista em relação à situação de Érico e Carlito. Ela acredita, sinceramente, que os dois vão se reconciliar. Para ela, a relação deles é forte o suficiente para superar qualquer desentendimento. Marlene enxerga as tensões entre os dois como algo passageiro, acreditando que em breve Érico e Carlito voltarão a se entender. Ela está certa de que a amizade deles é mais forte do que qualquer briga ou diferença de opinião, e o tempo certamente será o melhor remédio para curar as feridas entre os dois. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários qual o seu personagem favorito da novela até agora, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Érico, por sua parte, tenta fazer sua parte para ajudar Carlito a encontrar o caminho certo. Ele sabe que Carlito tem potencial, mas falta-lhe a direção certa para aproveitar suas habilidades. Com paciência, Érico incentiva Carlito a estudar e a buscar uma educação mais formal. Ele quer que o amigo enxergue as possibilidades que estão à sua frente, acreditando que isso pode ser a chave para o futuro dele. Érico sabe que Carlito não será fácil de convencer, mas está disposto a insistir, acreditando que, com o tempo, Carlito verá a importância de investir em si mesmo. No entanto, nem todos os relacionamentos são tão simples. Beto e Bia estão em uma fase decisiva de sua relação. Beto, apesar de gostar de Bia, sabe que precisa estabelecer alguns limites antes de dar o próximo passo. Quando finalmente aceita se casar com ela, não é sem antes deixar claro que tem suas condições. Beto tem suas próprias regras e expectativas e não está disposto a entrar em um casamento sem que ambos os lados estejam totalmente cientes do que será necessário para que a relação funcione. Bia, embora surpresa com as condições de Beto, está disposta a tentar. Ela sabe que o relacionamento deles tem altos e baixos, mas sente que o amor entre os dois é forte o suficiente para superar qualquer desafio. Apesar disso, as condições de Beto a fazem pensar que talvez haja mais a ser resolvido entre eles antes de um compromisso definitivo. Ela sabe que, se quiser um futuro ao lado dele, precisará aceitar as condições impostas, mas ainda assim não pode deixar de se questionar se isso será suficiente para garantir que o casamento seja bem-sucedido. Enquanto as relações de Beatriz, Ana Maria, Érico, Carlito, Beto
e Bia segue em seus caminhos tortuosos, o clima geral está cheio de tensão e incertezas. Todos estão tentando encontrar o equilíbrio entre o que querem para si mesmos e o que os outros esperam deles. As escolhas feitas por cada um, as condições impostas, as reconciliações e as descobertas, tudo parece caminhar para um ponto de transformação. Embora cada um esteja lidando com suas próprias dificuldades e desafios, há uma sensação de que o futuro ainda está em aberto e que, com o tempo, as coisas podem se ajeitar ou não. A única certeza é que ninguém sairá ileso das provações que estão por vir. Maristela sempre foi uma mulher que acreditava em sua própria superioridade. Controladora e manipuladora, ela via sua vida como uma peça de xadrez, onde, no final, ela sempre sairia vitoriosa. No entanto, as coisas estão prestes a mudar drasticamente para a rica senhora, pois uma série de descobertas e traições irão virar seu mundo de cabeça para baixo nos próximos capítulos de Garota do Momento. Tudo começa quando Maristela, tomada pela desconfiança e pelo rancor, resolve invadir a sala de Basílio, o homem que ela sempre considerou como seu aliado. Esse ato de invasão, no entanto, trará consequências inesperadas. Durante sua busca por informações que possam destruir aqueles que ela vê como inimigos, Maristela encontra um dossiê que contém provas comprometedoras contra seu próprio filho, Juliano. Esse documento revela as falcatruas que o herdeiro cometeu na Perfumaria Carioca, uma das empresas mais importantes do império familiar. Ao colocar as mãos nesse dossiê, Maristela experimenta uma mistura de choque e raiva. Ela nunca imaginou que Juliano pudesse estar envolvido em tamanha corrupção, e a traição de seu próprio filho é um golpe duro em sua autoestima e em sua percepção do controle que ela sempre teve sobre tudo ao seu redor. Furiosa e desiludida com a descoberta, Maristela decide agir imediatamente. Sem hesitar, ela retira Juliano da presidência da empresa, uma decisão que não apenas abala os alicerces da família, mas também coloca em risco a própria posição de poder da rica senhora. Em um ato impiedoso, ela demite seu filho e o joga para fora da empresa, sem qualquer remorso ou piedade. A atitude de Maristela, porém, não ocorre sem resistência. Juliano, profundamente irritado e humilhado pela forma como foi tratado, reage com fúria. Ele acusa Basílio de ter sido o responsável por entregar o dossiê para Maristela, depois de ter chantageado o próprio filho. Enquanto a tensão cresce entre mãe e filho, Maristela se vê em uma situação cada vez mais complicada. Ao tentar confrontar Basílio, ela acaba descobrindo que o homem com quem tem uma relação de aparente confiança está, na verdade, manipulando a situação. Durante uma conversa entre os dois, Maristela o questiona diretamente sobre o que ele usou para chantagear Juliano. No entanto, Basílio, sempre astuto e calculista, desvia da pergunta com habilidade. Maristela, no entanto, não desiste facilmente e decide tomar uma atitude drástica para resolver a situação. Determinado a preservar o poder que conquistou, Maristela invade novamente a sala de Basílio, desta vez enquanto ele está ausente. Ela revira todos os seus pertences na esperança de encontrar mais informações que possam dar-lhe vantagem. E, para sua surpresa, ela encontra outro dossiê, ainda mais comprometedor, que contém provas de falcatruas relacionadas à perfumaria carioca. Esses documentos revelam detalhes sobre fraudes e roubos realizados dentro da empresa. E Maristela percebe que Basílio tem informações que podem destruir sua posição. Agora, ela se encontra diante de uma escolha difícil. A antiga aliada de Basílio, que acreditava ter o controle total da situação, se vê subitamente encurralada pelas próprias armadilhas que ajudou a criar. Furiosa com a descoberta e sentindo-se traída por todos ao seu redor, Maristela decide tomar uma atitude drástica. Ela anuncia de forma imponente que está de volta à presidência da Perfumaria Carioca e comunica a demissão de Juliano. O impacto dessa decisão é imediato e devastador, abalando a estrutura de poder dentro da empresa e colocando os dois em lados opostos de uma guerra pessoal. Juliano, claro, não aceita passivamente a humilhação e, em um acesso de raiva, acusa Basílio de ter vendido o dossiê para sua mãe depois de tê-lo chantageado.
No entanto, Basílio, com a calma de sempre, nega veementemente qualquer envolvimento nesse sentido. Ele revela que sequer sabia que o dossiê havia sido retirado de seu escritório e, mais ainda, que estava tão surpreso quanto Maristela com a magnitude das provas encontradas. Mas a guerra entre mãe e filho não é a única batalha que Maristela enfrenta. Enquanto tenta consolidar sua posição de poder, ela se depara com a crescente ameaça de Basílio. O homem com quem ela acreditava ter um acordo de confiança agora se mostra uma peça-chave no jogo de manipulação que ele está orquestrando. Maristela tenta forçar Basílio a se afastar, mandando-o embora da empresa. No entanto, ele não se intimida. Em vez disso, ele usa outro dossiê como arma para pressioná-la ainda mais. Este novo conjunto de provas, ainda mais comprometedor, revela outras falcatruas da perfumaria carioca e coloca Maristela em uma posição difícil. Se ela tentar ignorar Basílio, ele poderá destruir não apenas sua empresa, mas também sua reputação e sua vida social. Pressionada por esse novo golpe, Maristela é forçada a ceder e fazer uma proposta inesperada. Ao invés de tentar se livrar de Basílio, ela decide fazer dele um aliado. Ela reconhece que sem o apoio dele, sua posição como líder da perfumaria carioca estará irremediavelmente comprometida. Assim, ela propõe que eles formem uma aliança, trocando favores e interesses, de forma a garantir a manutenção de seu poder sobre a empresa. Mas, enquanto ela tenta controlar a situação de seu filho, Juliano, continua a deteriorar-se de forma acelerada. Ele, por sua vez, decide agir para, em uma jogada arriscada, Juliano se alia ao Dr. Pimenta, um personagem conhecido por sua frieza e manipulação. Juntos, eles planejam uma forma de enlouquecer Maristela, utilizando remédios que irão afetar sua sanidade mental. Essa aliança entre Juliano e o Dr. Pimenta visa desestabilizar a vida de Maristela, fazendo com que ela perca o controle não apenas sobre a perfumaria carioca, mas também sobre sua própria mente. O plano é minuciosamente elaborado, e Juliano se prepara para dar o golpe final na mulher que até então ele via como sua maior inimiga. Ao longo dessa trama cheia de reviravoltas, Maristela se vê perdida em um jogo de traições, chantagens e manipulações. Suas ações e escolhas, que antes pareciam ser tomadas com confiança, agora se mostram impulsivas e cheias de erros. Ela se vê obrigada a confrontar não apenas as traições de seu próprio filho, mas também as ameaças de um amante que se revela mais perigoso do que ela poderia imaginar. A guerra que ela começa contra Juliano e Basílio se torna uma luta pela sobrevivência, onde a cada passo dado, ela perde um pouco mais de seu poder e controle. Em Garota do Momento, o destino de Maristela está em jogo e ela terá que lutar com todas as suas forças para recuperar o que perdeu. Mas, à medida que os segredos vão sendo desvendados e as alianças se formam, ela se dá conta de que talvez o preço da vitória seja mais alto do que ela jamais imaginou. No fim, a grande questão que permanece é: até onde Maristela estará disposta a ir para garantir sua posição, mesmo que isso signifique sacrificar aqueles que mais ama? Maristela sempre foi uma mulher de postura altiva e comportamento calculista. Sua vida era uma intricada rede de manipulações e jogadas estratégicas, onde ela se via como a peça central, controlando tudo ao seu redor. Para ela, não havia espaço para fraquezas ou hesitações, e seu desejo de controlar a perfumaria carioca e a própria família era algo que ela sempre teve em mente. Contudo, quando o equilíbrio de poder começa a se desintegrar, ela se vê confrontada por forças que não consegue mais controlar, e sua frieza começa a se desfazer diante das traições que são reveladas. Ao ser traída por seu próprio filho, Juliano, Maristela experimenta um choque profundo. O dossiê que ela descobre em posse de Basílio não é apenas uma simples revelação de corrupção, mas um golpe direto ao seu orgulho e sua visão de controle absoluto. Juliano, seu herdeiro, não apenas traiu a confiança dela, mas ainda a enganou de uma forma tão audaciosa que ela se vê obrigada a tomar medidas drásticas. A humilhação e a raiva a consumiram, levando-a a agir com uma violência emocional que jamais havia mostrado.
Ao demitir seu filho sem remorso, Maristela tenta demonstrar que nada, nem mesmo o sangue, está acima de sua ambição e poder. Ela quer que todos saibam que, por mais difícil que seja, ela será sempre a dona de seu próprio destino, sem que ninguém a desafie. No entanto, as atitudes impiedosas de Maristela atraem reações inesperadas. Juliano, já profundamente ressentido pela forma como foi tratado, parte para uma revanche calculada. Sua aliança com o Dr. Pimenta, um homem frio e manipulado, revela a profundidade de sua vingança. O plano orquestrado entre eles visa não apenas a destruição da imagem de Maristela, mas sua total desestabilização emocional. Usando medicamentos e manipulação psicológica, Juliano e Pimenta pretendem desestruturar sua mente, como se ela fosse uma peça quebrável em seu próprio jogo. A estratégia deles é fazer com que Maristela perca o controle da própria sanidade, uma forma de punição definitiva para sua indiferença e crueldade. Enquanto isso, Basílio se posiciona como um personagem central e traiçoeiro. Antes um aliado fiel de Maristela, ele se vê como alguém que pode tirar proveito da situação. Agora que possui dossiês comprometedores sobre as falcatruas na perfumaria carioca, Basílio se vê com o poder nas mãos. A mulher que ele sempre soubera ser poderosa, mas previsível, agora enfrenta um perigo real, uma ameaça que não pode mais ignorar. Maristela, em sua tentativa desesperada de recuperar o controle, enfrenta o dilema de ter que se aliar a Basílio, mesmo sabendo que ele pode destruir tudo o que ela construiu. Ele, com seu jeito calculista e manipulador, está sempre um passo à frente. A antiga sensação de segurança que ela sentia ao lado dele se dissipou, dando lugar a um jogo perigoso e imprevisível, onde cada movimento é um risco. A relação entre Maristela e Basílio, uma vez de cumplicidade e confiança, agora se torna um jogo de gato e rato. Maristela tenta, a todo custo, usar o poder que ainda tem para forçar a mão dele, mas Basílio continua sendo um mestre em sua arte da manipulação. Ao invés de ceder às pressões de Maristela, ele continua a jogar o jogo com maestria, utilizando o medo e a ameaça dos documentos comprometendo a perfumaria carioca como moeda de troca. Maristela, por mais que tente, não consegue mais se livrar dele. O império que ela construiu e que pensava ser invencível está agora sendo corroído por forças externas e internas. O confronto entre mãe e filho chega a um ponto crítico. Juliano, agora mais do que nunca, está determinado a fazer com que sua mãe pague pelo que fez. Seu ressentimento se transforma em uma raiva pura e visceral, e ele se junta a forças ainda mais sombrias para destruí-la. Enquanto isso, Maristela, fragilizada pela traição de Juliano, se vê com poucas opções para reverter a situação. Ela tenta se reerguer, mas a verdade é que sua base de poder está rachada, e mesmo com todo o controle que ainda exerce, ela não pode mais negar que as coisas estão saindo do seu domínio. Em meio a esse caos, Beatriz, uma amiga próxima de Juliano, começa a questionar o que está acontecendo. Embora tenha sido uma figura mais discreta ao longo da trama, Beatriz agora se torna uma peça-chave. Ela tem uma visão única sobre as motivações de Maristela, o que lhe permite ver através das manipulações e jogos de poder que envolvem a rica senhora. Ela começa a se aproximar de Juliano, tentando entender até onde ele está disposto a ir com seus planos. Em alguns momentos, Beatriz se torna uma voz de razão para Juliano, tentando amenizar os efeitos de sua raiva contra a mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela também compreende a necessidade de justiça que ele sente. A relação entre Beatriz e Juliano, portanto, se torna ainda mais complexa, pois ela é forçada a escolher um lado em um jogo onde todos estão perdendo. O que Maristela não sabe, porém, é que suas manipulações têm um preço. A cada decisão que ela toma, a cada ameaça que ela faz, ela está cavando sua própria cova. Sua obsessão por controlar todos ao seu redor a impede de perceber que está perdendo, lentamente, o controle sobre sua própria vida. Seus próprios aliados, como Basílio e até mesmo Juliano, começam a se rebelar. A luta entre mãe e filho, que parecia uma simples disputa de poder,
se transforma em um jogo mortal, onde o preço da derrota é mais do que uma simples perda de posição. A cada capítulo, a trama se adensa, revelando que ninguém é realmente confiável. Maristela, em sua busca insaciável por poder, começa a perder o que realmente importa. Sua arrogância a cegou para o amor e a lealdade que poderia ter encontrado ao seu redor. Ao focar exclusivamente na conquista e no controle, ela negligenciou as relações que poderiam ser seu maior trunfo. Agora, seu próprio filho se tornou seu maior inimigo, e Basílio, o homem que ela sempre considerou um aliado, é agora o grande adversário, manipulando cada movimento dela para garantir sua própria sobrevivência. O desfecho dessa história se aproxima rapidamente, e a grande questão é: até onde Maristela irá para reconquistar seu poder? Ela estará disposta a sacrificar sua humanidade, suas relações e até mesmo sua sanidade para manter o controle que tanto almeja? Enquanto as alianças se formam e as traições se tornam ainda mais profundas, o futuro de Maristela parece incerto. Ela sempre acreditou que o jogo estava sob seu controle, mas agora percebe que, talvez, o maior jogo de todos seja aquele que ela não pode mais manipular.